Bom dia, turma. Aqui com vocês é o professor Jackson e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de ciência dos sistemas, dando encerramento aos sistemas, falando sobre o sistema circulatório, respiratório, excretor e nervoso. E antes de começarmos, eu já peço a vocês que prestem bastante atenção na explicação, porque tem pouquíssimas coisas escritas. O vídeo hoje vai ser um vídeo mais curto, então vocês precisam prestar bastante atenção para conseguir fazerem na hora da atividade, tá certo? Então, vamos dar início. Começando com o sistema circulatório. O sistema circulatório ele é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo. E ele é composto principalmente pelo coração, pelas veias, que aqui está representada em azul, e pelas artérias, que estão representadas em vermelho. E o que são as veias e as artérias? As veias e as artérias nada mais são que o caminho que o sangue percorre por todo o nosso corpo para levar nutrientes, tudo mais. E o coração ele funciona como uma bomba que fica bombeando sem parar esse sangue. E lembrando que o nosso coração ele é um músculo, então esse músculo ele fica bombeando esse sangue. Então o que acontece? Aqui dentro do coração ele bombeia o sangue. O sangue, quando ele chega aqui, ele chega rico em oxigênio, ou seja, tem muito oxigênio, tem muita nutriente. Então ele vem pelas artérias e vai passando pelo corpo. Uma vez que ele passou por todo o corpo, ele volta para o coração através das veias, tá certo? Então, artérias e veias eles servem para isso. Veia, ela passa o sangue que está pobre em oxigênio e a artéria passa o sangue que está com muito oxigênio, que está rico. Ou seja, sangue com pouco oxigênio vai passar pelas veias e sangue com muito oxigênio vai passar pelas artérias, tá certo? E só são esses três componentes dos nossos sistemas circulatórios. O segundo, nós temos o sistema respiratório, que é o responsável pela nossa respiração. E o que é a respiração? Nada mais é que a troca de gases. Nós respiramos gás oxigênio e liberamos gás carbônico. E aqui estão os órgãos, as partes que fazem parte desse sistema. Nós temos as fossas nasais com as narinas, que por onde a gente ingere o ar, a cavidade bucal com a boca, onde a gente também respira o ar. Nós temos a faringe e a laringe, que por onde o ar passa. E aqui, ó, nós temos como eu posso dizer, uma coisinha que chama epiglote. E ela serve para quando de vez em quando a gente se engasga, não é mesmo? Então a epiglote ela fecha a laringe aqui quando a gente está comendo, bebendo alguma coisa para que não entre nada no caminho do pulmão. Aqui nós temos a traqueia, que é esse cano aqui. E a traqueia se ramifica parecendo umas raízes, chegando aqui nos brônquios e liberando o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então nada mais é o ar, ele entra aqui e aqui, ó, no pulmão é que vai ocorrer a troca. Então vai trocar o oxigênio pelo gás carbônico e depois o gás carbônico é expelido pela nossa boca. E é aqui no nosso pulmão que também ocorre outra troca, que é o sangue que fica aqui circulando no pulmão, ele vai começar a pegar esse oxigênio para levar, como eu falei, através aqui da veia e das artérias para todo o resto do corpo. Então, o sistema respiratório e o sistema circulatório, eles estão trabalhando juntos, porque o sistema circulatório, o coração, ele precisa do pulmão para pegar o oxigênio e espalhar por todo o corpo. E vocês estão vendo aqui, ó, esse diafragma é um músculo responsável pela respiração. O que faz o nosso peito subir e descer quando a gente está respirando é esse músculo aqui, ó, do diafragma. Então, novamente lembrando, o ar ele entra aqui pelo nosso nariz e nossa boca, passa pela laringe, pela faringe, pela laringe e pela traqueia, até chegar aos pulmões. Nos pulmões nós temos aqui os brônquios, e aqui nos brônquios, que parecem essas raízes, que ocorre a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Quando o oxigênio ele entra no pulmão e troca pelo gás carbônico,
O oxigênio que entrou vai para o sangue para ser bombeado através do coração e o gás carbônico ele é expelido, faz o caminho de volta aqui, ó, até sair pelo nosso nariz e a nossa boca, no nosso processo normal de respiração. Ficou claro? Então vamos dar continuidade. O segundo, nós temos o sistema excretor, que é responsável por excretar aquilo que não presta. E ele também está relacionado com o sangue, porque ó, uma vez que o sangue ele passou por todo o corpo levando oxigênio, uma hora esse oxigênio ele acaba e o sangue ele precisa voltar para o pulmão para pegar mais. Só que uma vez que ele está levando, esse sangue ele também começa a tirar do nosso corpo impurezas, coisas ruins. Então esse sangue ele precisa passar pelo sistema excretor, que nada mais é composto aqui, ó, pelos rins, que nós temos dois, a bexiga e a uretra. Nós temos aqui o uréter e nós temos as veias e as vias renais. Então o que acontece? O sangue, depois que ele passou pelo corpo todo, ele vem cheio de impureza, cheio de coisa ruim. Então ele vem aqui, ó, em vermelho, representa o que? Quem lembra? Artéria. Então ele vem aqui, entra o sangue cheio de impureza. Então no rim é como se ele fosse um filtro. Imagine que o rim é como se fosse uma peneira que vai filtrar tudo que não presta do sangue. Uma vez que o rim filtrou tudo que não presta no sangue e também pegou um pouco de oxigênio que esse sangue que vem pela artéria traz, ele deixa aqui no rim o que não presta e manda pela veia de volta, ó, aqui para cima, o sangue puro, para ele ir lá de volta para o coração mandar para o pulmão para pegar mais oxigênio e voltar fazendo todo o percurso de volta. Tá certo? Então, o sistema excretor ele atualiza assim, vamos lá. Vamos voltar aqui. O coração, ele bombeia sangue pelas artérias. A artéria ela passa por todo o corpo, levando oxigênio, levando nutrientes e pegando as impurezas. Uma vez que esse sangue está com pouco oxigênio, ele vai para onde? Para o pulmão para pegar mais. Aí tem todo o nosso processo aqui da troca gasosa, entra o oxigênio, sai o gás carbônico, e uma vez que o oxigênio estiver aqui nos nossos pulmões, ele vai entrar para o sangue. E o sangue ele vai levar o sangue bombeado pelo coração vai levar esse oxigênio que está no sangue através das artérias. Então as artérias elas vão chegar aqui nos rins e aqui no rim vai acontecer o processo de filtragem, ou seja, como se fosse uma peneira. Tudo de ruim vai ficar parado aqui e o sangue ele vai voltar pelas veias. Então o que acontece? O que tiver de ruim, ele vai ser eliminado. Depois que passar pelo rim, ele vem, desce aqui pelo uréter e fica guardado na bexiga. E quando a gente enche a bexiga, que dá vontade de ir no banheiro, de fazer xixi, esse xixi, que é tudo que não presta, sai pela uretra. Então, o que acontece? Por isso que é muito importante que falam para a gente sempre beber água, porque uma vez que a gente ingere água, o processo de filtragem é mais fácil, ajuda mais esse sangue a ser filtrado, tá certo? E se a gente não tomar água, o que acontece? Começa a criar aqui, ó, no rim, aqui e aqui, nas paredes do rim, que a gente chama, uns cristalzinhos bem pequenininhos, que chamamos de pedras ou pedras nos rins. E isso aqui dói muito, minha gente. Eu nunca tive, ainda bem, mas quem teve disse que dói muito. E quando está com pedra nos rins e não cuida, isso pode levar a problemas mais sérios, tá certo? Então, esse aqui é o nosso sistema excretor, que está ligado também com o sangue, assim como o sistema circulatório e o sistema respiratório. Então, já que estamos falando de sistema excretor, de rim, de bexiga e de cuidados para não pegar a pedra no rim, pause esse vídeo agora e vá lá tomar uma água. Vá lá, o professor espera. Pronto? Já foi? Já voltou? Então, vamos dar continuidade. Lembrando que aqui são o que compõe o sistema excretor, que geralmente é os rins, que são dois, ficam um de cada lado, o uréter, que é esse canal onde tudo aquilo que não presta vai passar, a bexiga, que é como se fosse um saco que vai armazenar, e a uretra, que é por onde sai o
xixi quando a gente precisa ir no banheiro. Então, praticamente são esses aqui, tá certo? E existem algumas pessoas que elas têm problemas nos rins. Então, ela tem que fazer uma coisa chamada hemodiálise, que é pegar o sangue. Ele não consegue, o rim dessas pessoas não conseguem fazer essa purificação do sangue. Então, o sangue ele tem que sair do corpo, passar por uma máquina e depois voltar para dentro do corpo da pessoa. E o que acontece? Algumas pessoas têm problemas nos rins e precisa tirar um. E aí a pessoa consegue viver normalmente apenas com um rim. Dá para viver com um rim se um tiver problema. Dá para você tirar e ficar só com um. E para finalizar, nós temos agora o sistema nervoso. O sistema nervoso ele se divide praticamente no sistema nervoso central, que é composto aqui pelo cérebro, que é onde está toda a nossa capacidade de pensar, de sentir, e a medula espinhal, que é onde fica aqui a nossa coluna. E o sistema nervoso periférico, que nada mais é que os gânglios, que ficam ao lado da medula, e os nervos que estão todo o nosso corpo. Então, o que acontece? Os nervos, eles são responsáveis por todo tipo de sensor que nós temos. Se a gente sente frio, se a gente sente calor, se a gente pega em um objeto que é liso, num objeto que é áspero, num objeto que é leve, que é pesado. Os nervos da nossa pele enviam o sinal para onde? Para o cérebro. E lá ele vai interpretar, dizendo, ó, essa pessoa está pegando um copo gelado, ou então essa pessoa está pegando numa panela quente. Então essa pessoa está pegando numa coisa lisa, numa coisa espinhenta. Então os nervos que eles ficam dispostos no nosso corpo é que dá toda essa sensação e informação para o sistema nervoso central, que é a medula, que fica aqui na nossa coluna vertebral, e o cérebro. E é o cérebro que comanda todo o nosso corpo. Se alguma coisa acontecer com ele, o nosso corpo ele para de funcionar imediatamente. Mesma coisa com a medula. Se alguma coisa acontecer na medula, nosso corpo ele pode parar parcialmente, como por exemplo da cintura para baixo ou do pescoço para baixo. Em alguns casos, quando o cérebro também é afetado, o corpo ele fica como se fosse no estado de coma, que a gente fala. Então, o sistema nervoso ele é responsável por todos os sentidos do nosso corpo, não só o sentido de visão, audição, de ouvir, de ver, de sentir gosto, de falar, mas também os sentidos da nossa pele, de sentir quando está calor, quando está frio, quando alguma coisa está molhada, quando alguma coisa está seca, quando uma coisa espinha, quando alguma coisa dói. Então, tudo isso é no nosso sistema nervoso. Tá certo? E pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e agora é só partir para a atividade.